Corinthians perdeu para o Sport no Campeonato Brasileiro e não tem o que chorar, né, Bruno? O time é muito ruim do Corinthians. E não fique bravo, corintiano. Você tem que ficar feliz eu estar falando isso para ver se melhora. Fala, meu caro Bruno. Não, realmente o time é bem fraco e assim, não passa nenhuma confiança de que vai melhorar, vai evoluir. Né? Em nenhum momento do ano eu vi alguma evolução no Corinthians, nem na reta final do Paulista, lá que chegou, ganhou 2 jogos na primeira fase, ganhou nas quartas, ganhou na semi, foram 4 vitórias seguidas, chegou na final e poderia até ter sido campeão, levou a decisão para os pênaltis. Mas ele não é um time que jogou bem nem naquele momento, em nenhum momento. E continua igual. Né? Fica sempre a ilusão. Né? A culpa era do Thiago Nunes. Até o Thiago Nunes, o trabalho dele dá para contestar um monte de coisa. Mas ele fazia parte de um sistema, uma ruindade. De um grupo de ruindade. De um coletivo ali. Ele está inserido num coletivo, num sistema. E coletivo não é só o técnico, os jogadores. Tem direção, tem gestão, tem um monte de coisa. O Corinthians, ele tá mal já há alguns anos. Os títulos estaduais que ele conquistou recentemente dão uma enganada. Né? E o título estadual hoje, numa análise técnica, não vou discutir valor do título, isso é outra coisa, mas numa análise técnica ele acrescenta muito pouco, não quer dizer muita coisa. E o Corinthians ganhou o estadual de 18 e 19, mas o brasileiro de 18 foi ruim e o brasileiro de 19 foi ruim. Tem então, solução? A pergunta que eu faço a você é o seguinte: como fazer para melhorar essa coisa? Olha, eu acho que para esse ano não, acho que para esse ano é um time que ganha uma em casa, no sufoco, como ganha com o Bahia, fora de casa, qualquer coisa que arrumar tá bom. Acho que esse ano é um time para brigar ali do meio para baixo da tabela. Mas me preocupa até numa coisa mais ampla, porque, como eu falei, para mim, na minha maneira de avaliar, já é o 3º ano ruim do Corinthians. E 2016 já tinha sido ruim, aí 2017 encaixou um time que no primeiro turno do Brasileiro foi muito bem, acabou sendo campeão, legal, não tiro nenhum mérito disso. Mas depois é um time que troca muito jogador porque não tem dinheiro para manter. Então ele vende, ele contrata muito, ele vende muito. Se você pegar os elencos do Corinthians, 17, 18, 19, 20, tem muita mudança. E isso é um sinal de instabilidade, de não ter poder financeiro para manter uma base, de contratar sem muita convicção, de contratar mais do que devia, jogadores de qualidade não tão boa. É bem preocupante. Acho que o Corinthians no todo hoje, na gestão no todo, é bem preocupante. Ô Flávio Prado, o Corinthians corre risco de ser rebaixado se continuar jogando essa bola tão pequena? Olha, Nilson, a gente sabe que é um campeonato nivelado muito por baixo. É o que eu falo. Então o Corinthians, ele vai sempre estar nivelado por baixo, o nível dele vai ser sempre ruim, mas pode ser que tenham 4 times mais piores do que ele. Então pode acontecer, não dá pra... É muito tempo, né? Muito longo. Às vezes você dá uma melhoradazinha, 4, 5 jogos, 6 jogos, e vai em frente. Não tem nada demais também, né? O Corinthians, ele é ruim? É. E os outros são muito melhores? Também não. Então, sabe, você olha o líder do campeonato, ele é muito melhor que um pouquinho, mas não é nada, assim. Também quem é que tá na liderança agora? Atlético Mineiro? O Atlético. Atlético Mineiro. Aí você olha o último colocado, o Goiás, ele é muito pior que o Corinthians? Também não. Nem o líder é muito melhor, nem o último é muito pior. É meio que, sabe, é um nível... bem, sabe, entre 3 e 6, que você pode no momento estar no 6, depois você está no 3, mas assim, é muito pequeno, depende de 1 ou 2 jogadores, e aí, então, pode ser que o Corinthians se mantenha, mas a verdade é que, é por isso que vocês nunca vão me ouvir defendendo queda de treinador, porque troca o treinador é uma maneira de se esconder a realidade, que os times são medíocres e que as gestões são medíocres. Quando você dá a cabeça do treinador, dá uma amainada. Quando o Coelho ganhou do Bahia, um jogo que poderia ter perdido, parecia que o Corinthians estava em paz, estava sossegado. Mas, na verdade, ontem voltou à realidade. Quando o jogo com o Fluminense voltou à realidade. O time é muito ruim, a gestão é muito mal feita. O Corinthians não tem jogadores. O Corinthians tinha um presidente, que está aí até hoje, que dizia que o futebol brasileiro seria Barcelona e Real Madrid. Não é? O Barcelona virou o Flamengo. Piada mas mesmo assim, o Barcelona meio assim, né? E o Real Madrid virou o Castilha, que é o time da Série B do Real Madrid. Então não tem. Você olha o time do Corinthians e fala, caramba, o Thiago tinha culpa, até como o Bruno falou, podia fazer um pouquinho mais. Mas deram como jogadores de velocidade para ele o Janderson e o Everaldo. É duro, cara. Janderson que tá lá no Atlético Goianiense. E o Luan, né, que veio aí com esse sono todo e que já estava mal há 3, 4 anos. Então você faz uma grande contratação, entre aspas, custosa, a verdade é uma custosa contratação, porque o cara algum dia já jogou bem, mas será que ele vai jogar agora? Será que ele volta? Então é muito difícil, O técnico não consegue fazer o cara jogar futebol. Ele não consegue ensinar pro cara como se joga futebol. Aí você olha assim, eu lembro recentemente São Paulo contra o River, tomou um totó do River.
Mas num determinado momento, o jogo tá 2-2, a bola cai no pé do Igor Vinícius pra fazer o gol da vitória. Caiu no pé esquerdo, ele teve que trazer pro pé direito pra bater. Como é que o treinador vai ensinar o cara a bater do pé esquerdo? Um lateral, hoje, razoável, ele tem que ser ambidestro, pelo menos ter confiança pra bater. Né? Então não dá, os jogadores eles não conseguem. Você pode exigir o quê do Everaldo? O Luan tá jogando pior do que ele estava jogando no Grêmio nos últimos 2 anos? Não, tá fazendo o que ele sempre fez. E aí nós temos que parar, no meu conceito, e eu já parei faz tempo, de ficar dando a cabeça do treinador, porque nós estamos fazendo o jogo da direção. Tem que cobrar a diretoria. Como é que o Corinthians, do jeito que ele é, com essa potência que ele é, quase 30 milhões de torcedores, deve para todo mundo, deve marmita, acaba a luz do Parque São Jorge. Como isso? O que aconteceu? Onde está o dinheiro do Corinthians? Como é que o Corinthians não consegue tirar R$1 de cada torcedor para ter 30 milhões por mês? Onde está a competência disso? E aí não adianta, você pode trocar o treinador, melhora um pouquinho. Normalmente quando melhora é porque o time estava boicotando o treinador. Aí melhora um pouquinho e depois volta à mediocridade anterior. Ô Zé Manuel, então já que o Flávio falou em treinador, eu acho que o Coelho, o técnico que está aí, ele não tem ainda know-how suficiente para comandar e para tirar o Corinthians dessa situação. Porque se passar muito tempo, entra naquela zona de rebaixamento, e aí, mesmo sendo grandão, é duro de sair. Então, eu acho que essa providência de se arrumar um técnico, um técnico um pouco mais experiente, ou bem mais experiente, ela é mais do que necessária. O que você acha? Eu acho, Nilson, que as soluções todas são complicadas. Tudo que você pensar. Porque não adianta você escolher o Thiago Nunes como culpado e pedir a demissão. Você vê, ele saiu e não mudou nada. Continua do mesmo jeito. Na verdade, quando você tem um conjunto de problemas, geralmente quando um time é campeão, não adianta você falar que é o técnico ou que é esse jogador. Geralmente, com exceções, mas geralmente a diretoria trabalhou bem. O treinador encontrou um elenco com capacidade, com potencial, fez um bom trabalho. O treinador também, geralmente, é um treinador bom, que se adapta bem àquele grupo de jogadores. As coisas dão certo, mas o todo é que tem que funcionar, é que tem que dar certo, né? No caso do Corinthians, o elenco é ruim, né? São muitos jogadores ruins. O treinador, que podia ser bom, o Thiago Nunes, talvez pela deficiência do elenco não conseguiu desenvolver o trabalho que dele se esperava. Ou então deixa eu colocar uma coisa a mais aqui em relação ao Thiago Nunes, e vocês podem falar. Eu acho o seguinte, o treinador, além de se conhecer a parte tática, que é a obrigatoriedade, técnica, né, obrigação do treinador, ele tem que ser um bom gestor de pessoas. O cara que não é um bom gestor de pessoas hoje, ele não fica. E a sensação que eu tinha com o Thiago Nunes... Saúde, obrigado. Bruno, saúde. A sensação que eu tinha com o Thiago Nunes é que o grupo não aceitava muito o cara. Eu tinha essa sensação, que o grupo do Corinthians não se bicava muito com o treinador. Então esse aspecto de gerir pessoas também, eu acho que ele é fundamental hoje, gente. Mas isso depende muito do clube, do trabalho, do apoio que ele tem dos dirigentes. Do clube, não, acho que todos os clubes precisam disso. Mas então, depende muito dos dirigentes que estão trabalhando lá no clube, de dar, às vezes, amparo pro cara. O Thiago Nunes chegou no Corinthians e na modificação, naquelas mudanças do elenco, dispensas de jogadores queridos pelo grupo, ele tinha que ter força para bancar essas modificações. Ele não teve força para conseguir os reforços que ele queria, que ele pediu, não recebeu. Ele, por exemplo, levou a culpa de algumas dispensas, ficou na conta dele, ou seja, já problema com o elenco, e ali no campo também, com a parada da pandemia, ele não conseguiu ter sequência para desenvolver o trabalho dele aí, tecnicamente falando. Então não dá para você saber se a culpa é efetivamente dele, foi dele, se ele sabe ou se ele não sabe gerir grupo. Porque, pô, o buraco pode ser... O Corinthians é muito grande para um cara só, para chegar um Thiago Nunes ou quem quer que seja, e gerir todos esses problemas. Olha só, essa coisa do Ralf, do Jadson, vira e mexe e volta, eu tenho uma convicção muito clara disso. Foi a diretoria que pediu para mandar embora? Exatamente, o cara não ia chegar e dispensar 2 ídolos. Mas vamos supor que foi ele. Se foi, ele acertou em cheio, né? O Jadson tá jogando onde? O Ralf tá jogando onde? O Jadson tá gordo, continua gordo como esteve durante 1 ano, sem jogar, ninguém quis, e o Rafa tá jogando no time da 2ª divisão, no Avaí. Ou seja, ele estava certo. Não achou o time... Porque é uma coisa assim, tipo assim, Luís Soares saiu do Barcelona. Pô, correram atrás dele, todo mundo queria, já acertou com o Atlético de Madrid. Esse você pode contestar a saída dele, né? Agora, o Jadson, ninguém quis. O Ralf, ninguém quis. Pô, se eles fossem tão bons, o cara pegava correndo, né? Eu lembro quando foi o Bruno Henrique que saiu e logo já contrataram, né? Quando o cara é bom,
pode acontecer uma injustiça, mas alguém pega. Agora, quando o cara sai e ninguém quer, acho que o cara não tava quem mandou embora. Diretoria, mas o Thiago Nunes... Eu citei o Thiago, não foi pra defender o Thiago Nunes, não. É só pra dizer que não adianta você achar que um cara é a causa de todos os problemas. Não é. Também claro um cara só não é causa de todas as soluções. Mas só isso que mas a questão do Thiago Nunes é o seguinte... que o trabalho dele não funcionou. Não, a questão do Thiago Nunes é o seguinte, você não via nada no Corinthians. Não. Nada, você não via uma jogada, você não via nada. Ontem, por exemplo, eu levantei na jornada o seguinte aqui, ó. Ó, Corinthians tem talvez hoje o melhor batedor de falta do Brasil, o que é o Otero, né? Eu não vejo ninguém bater falta que nem esse rapaz do futebol brasileiro. Hoje, né? Hoje eu não vejo. Ele não faz uma jogada perto da área pra ver se cava uma falta pra decidir a partida numa bola parada. Não tem nada, não tem um treinamento, não tem nada. É isso que a gente cobra. Uma coisa que eu acho que aconteceu também com o Thiago, ele logo no início de fevereiro, comecinho do ano, teve uma eliminação na pré-Libertadores. Que deveria, claro, o plano era passar. Mas deveria já estar... assim, todo mundo saber que esse risco existia. Não foi... Ainda mais sendo o Corinthians. Não foi assim uma surpresa imensa, não foi uma coisa assustadora. Quando você troca de técnico, o cara que chega já ganha o próximo jogo, já resolve tudo. Aí logo de cara teve essa queda. Aí a confiança dele, talvez, e das pessoas nele, não só de torcida, talvez até dentro do clube, já diminuiu. Já diminui, já fica... Se ele chegou com moral, porque o cara foi bem no Atlético Paranaense, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Sul-Americana, se ele chegou forte... Ali naquela eliminação, e pra mim, injusto, que ali ele tinha um mês de trabalho, já diminuiu bastante. Já não olhavam como... Não, esse é o cara que hoje é um dos melhores técnicos que surgiram aí nos últimos anos, que vai mudar o nosso estilo de jogo. E aí ele já começou a ter dificuldade de implementar algumas mudanças que, pelo menos na teoria, no discurso da própria direção, eram mudanças que o Corinthians queria fazer. E aí ficou um meio de caminho, né? Não ficou nem um time que era duro de tomar gol, como o Palmeiras é hoje. Os jogos do Palmeiras são chatíssimos, né? Mas pra você fazer um gol no Palmeiras é duro, né? Pelo menos isso tem. Então o Corinthians, ele toma gol fácil e continua sofrendo pra criar, né? Até nos outros anos o Corinthians pelo menos não tomava gol e também não conseguia fazer nada, né? O Corinthians com a bola era um sofrimento. Continua um sofrimento com a bola, mas agora também toma um monte de gol, né? Então o Thiago acabou ficando no meio do caminho ali. Talvez por falta de confiança, por essa derrota logo de cara, e aí já emendou um jogo no Paulista, e quando o campeonato parou ele tava lá embaixo no Paulista. Talvez por ter tido essa eliminação na sequência de jogos não conseguiu recuperar, então ele foi perdendo a confiança e não conseguiu nem manter o que tinha de bom antes e nem acrescentar coisas que precisava. Mas você vê esse negócio de tomar gol que você citou aí, o assunto não é o São Paulo agora, mas o São Paulo teve um momento que estava com a defesa toda certinha, toda arrumada. Hoje é o que mais toma gols é o São Paulo. Na volta o pior desempenho é o do São Paulo em gols tomados. Na volta do futebol, Bragantino depois é o segundo pior. Mas o pior é o São Paulo, você vê? E me parece, assim, mas como é gozado o futebol? Me parece que os dois meninos que foram colocados ali, o Diego Costa e o Léo, estão indo bem. Mas é o pior desempenho em gol tomados do São Paulo. Eu não sabia ali hoje. Mas desde que voltou do campeonato, a pandemia tá aí ainda, né? Mas desde que o futebol voltou, o São Paulo começou a tomar muito gol. Ele não estava tomando essa parada. Ele já tomou 3 do Bragantino no primeiro jogo, depois tomou 3 do Mirassol. A mudança passou por isso. A saída do Arboleda e do Bruno Alves foi porque já estava mal. Né? Isso. Então, além de tudo, era uma saída lenta. Pelo menos agora tem uma saída mais rápida. O São Paulo em 27 jogos tomou 32 gols, não é isso? É por aí. É um negócio absurdo, entendeu? Que tá tomando de gol. Então, é gozado. Futebol é um negócio gozado. Atenção, torcedor do Corinthians, presta atenção. Se cair na zona de rebaixamento ali, e tá próximo, hein? Só tem 2 pontos fora da zona e tem jogo a mais daqueles que estão na zona. Já jogou? Tem jogo. Teoricamente, tem mais ponto perdido, né? do que o Goiás, que é o último. Então, o Goiás tem 3 jogos a menos que o Corinthians, tem 8 pontos, o Corinthians tem 12. Presta atenção, se cair na zona de rebaixamento do Corinthians, com essa bolinha que tá jogando desse tamanho, vai ser muito difícil de sair, né? O grandão não cai. Nós ouvimos lá de quem? O Internacional caiu recentemente, ou salvou? Não? O Inter caiu, o Cruzeiro caiu. Palmeiras caiu. Não, mas o Inter tava todo mundo falando, não, mas o Inter tem um belo time, vai se recuperar. Lembra, né? Todo mundo falava, né? Não, o Internacional acho que era não vai Santos, cair. Flamengo e Cruzeiro que não tinham caído. O Inter não vai cair. Caiu. São Paulo. Todo mundo brasileiro, né? E o Corinthians já caiu, hein? Pode cair de novo, hein? Pode cair de novo, então acorda, Corinthians. Do Corinthians pra baixo, o Corinthians hoje é o 13º com 12, o Atlético Goianiense tem 12, o Paranaense 11 e Coritiba 11. Aí já vem a zona do rebaixamento com
Red Bull Bragantino 10, Botafogo 10, Bahia 9 e Goiás 8. Tem aí a tabela, parece que o Corinthians vai jogar com o Bragantino, né? Você acha que o Corinthians tem um time melhor que o Bragantino? Pau. Não tem, gente. É mesmo jogadorado, igualzinho. Não, e aí é o negócio. Por exemplo, hoje eu coloco o seguinte, não tô falando grande jogador, até porque o Corinthians não tem dinheiro pra contratar grande jogador. Mas jogador meia boca, que recebe uma proposta do Corinthians e do Bragantino. Quanto vocês acham que ele vai? Se eu sou o cara que faz a gestão da carreira dele, você vai para um lugar que você vai ganhar dinheiro, que você vai receber, que você tem uma estrutura, se sou eu, faço isso. E acho que começa a pesar. Por exemplo, o Arthur, ele trocou o Palmeiras pelo Red Bull e não me parece arrependido. É porque bem não ia tranquilo. Ter chance no Palmeiras, não sei, aquele menino Valse, quando teve a proposta, ele rápido, ele ia embora do São Paulo voando.